com alegria, com gratidão, recebi o convite para mais uma vez estar nessa casa de oração, para que nós possamos juntos estudar essa doutrina consoladora, que vai nos trazendo novos conhecimentos e assim nos convidando a sermos a cada dia um pouquinho melhores. Então, nesses momentos que vamos passar aqui hoje, pedimos que a paz do nosso Mestre Jesus envolva a todos os corações. Me foi sugerido que conversássemos esta noite um pouquinho sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral. Então, nós temos este capítulo sendo iniciado por duas passagens evangélicas, a primeira de Lucas e a segunda do Evangelho de Mateus. E aí nós vamos ter lá no Evangelho de Lucas como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo. Jesus voltando disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. E a passagem de São Mateus nos diz assim: aquele que ama a seu pai e a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Então, Kardec começa comentando essas duas passagens evangélicas colocadas no início do capítulo e nos dizendo que algumas palavras raras no Evangelho nos causam uma certa estranheza, porque nós esperamos de Jesus palavras de amor, de acolhimento, nós esperamos que Ele nos motive a sermos também amorosos, mansos, acolhedores. E quando nós ouvimos essas palavras, principalmente aquele que não odeia seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, nós começamos a pensar que há aí uma certa contrariedade entre tudo que Jesus pregava e essas palavras que nos falam de odiar. Mas, na verdade, nós vamos ter que fazer uma série de reflexões, começando por lembrar que tudo que foi escrito, todos os evangelistas que deixaram, que narraram os fatos que Jesus vivenciou, escreveram isso depois da sua morte. Então, Jesus não deixou nada escrito. As pessoas que conviveram com ele, inspiradas pela espiritualidade maior, começaram a registrar em pergaminhos isso depois que Jesus nos deixou, a fim de que a sua mensagem pudesse ser passada para a posteridade, inclusive persistindo entre nós até hoje, todos esses ensinamentos em função de algumas pessoas que escreveram isso depois que conviveram com ele. Então, nós podemos entender que pode ter sido uma interpretação um tanto equivocada daqueles que ouviram Jesus dizer isso e depois grafaram isso, deixaram escrita essa mensagem. Assim como também pode ter havido algum erro de tradução, quando ao passar do aramaico, do hebraico, de línguas antigas, para as línguas gregas, latinas e tantas outras, que uma palavra tenha sido traduzida com um significado diferente e assim já haja aí uma certa estranheza naquilo que nós lemos. Então, Kardec, nesse capítulo, nos traz uma nota, nos demonstrando seu caráter de pesquisador, de cientista,
e também nos demonstrando a humildade dele de buscar especialistas para aquilo que ele queria conhecer mais. Então ele traz uma nota do Sr. Pesani, que é uma pessoa conhecida dele, a quem ele foi buscar para entender o que significam essas palavras dentro do hebraico antigo. E ele disse que esse odiar poderia ser amar menos, não amar da mesma forma, não amar tanto quanto. E também ele nos traz a explicação de que dentro da língua hebraica existiam muitas palavras que eram utilizadas para vários casos, porque a língua era pobre, não tinha um nome para cada coisa. Então aquela mesma palavra podia representar várias coisas. E isso acontece até hoje, para que a gente possa entender melhor, usando um exemplo da nossa língua portuguesa. Eu posso falar a palavra colar. E aí, se eu não estiver usando essa palavra colar dentro de um certo contexto, a pessoa pode pensar pelo menos em 3 coisas diferentes. Ela pode pensar no colar, que eu uso como adorno para enfeitar o meu pescoço. Ela pode pensar no colar, que é o grudar, aderir com a cola. E ela pode pensar no ato de colar dentro de uma escola, que é o aluno copiar a resposta da prova do outro. Então, se eu falar colar destituído de um contexto, a pessoa que me escuta fica pensando em 3 significados diferentes. Outra palavra também pode ser carteira. Pode ser aquela carteira de couro onde nós colocamos o dinheiro, os cartões de crédito, uma fotinho da família. Pode ser também a carteira de habilitação, a carteira de estudante, aquela carteirinha para conseguir uma entrada no cinema pagando meia. E pode ser a carteira em termos da mesinha que o estudante usa quando senta na classe. Então, a palavra carteira também. Se eu não estiver dentro de um contexto e eu soltar essa palavra, surgem 3 significados diferentes na mente das pessoas. E pode ter acontecido isso também quanto a essas passagens que nos causam certa estranheza se são atribuídas a Jesus. Então, nós vamos ter aqui uma questão ainda importante a se considerar, que é a cultura e os costumes do povo da época de Jesus. Nós temos que entender o que era habitual, o que eles faziam em termos de rituais, em termos de coisas que a população costumava fazer de acordo com o seu comportamento cotidiano. Então, dependendo do comportamento usual, uma palavra pode ter maior ou menor peso. Se nós usarmos a palavra vaca dentro da nossa cultura, é muito diferente de usarmos a palavra vaca dentro da cultura indiana, onde ela é vista como um animal sagrado. Então, a energia que a gente coloca na palavra também é diferente, traz um significado diferente. No Rio Grande do Sul, por exemplo, existe uma expressão utilizada comumente que é o bem capaz. Então, se nós lermos sobre isso sem entender que essa palavra, essa expressão é utilizada de maneira irônica, a gente vai entender exatamente o contrário. Então, se alguém chegasse aqui hoje e dissesse para um gaúcho acostumado a usar essa expressão bem capaz, dissesse assim para ele: amanhã vai chover aqui. Nós sabemos que estamos numa época de seca. E aí ele também, sabendo disso, ele diria: bem capaz. Quer dizer, impossível, não vai chover. Agora, a pessoa que não sabe disso vai pegar essa expressão bem capaz ao pé da letra
e vai entender que é bem possível que chova. Ainda mais se isso estiver escrito e a pessoa não perceber na maneira como ela pronuncia esse tom de ironia. Então, amanhã vai chover, bem capaz, não vai chover de jeito nenhum. Então, quando nós conhecemos essa cultura, as circunstâncias, o comportamento, as coisas usuais que as pessoas utilizam, nós percebemos que há significados diferentes. A questão cultural também é muito importante, porque ela muda de região para região e também muda conforme a passagem do tempo. Quando eu cheguei aqui em Jales, há quase 30 anos atrás, nós contratamos uma moça para cuidar dos serviços domésticos. E ela também era responsável por cozinhar o nosso almoço. No primeiro ou no segundo dia que ela estava em minha casa, antes de sair para trabalhar, ela me disse assim: o que a senhora quer que eu faça de mistura? Eu fiquei olhando para ela e disse assim: olha, como eu te falei, você vai fazer o arroz, o feijão, e aí você põe o arroz numa vasilha e o feijão na outra. E você põe as duas vasilhas na mesa, porque a mistura cada um faz no seu prato. Eu gosto de pouco feijão e bastante arroz. E o meu marido gosta de bastante feijão e pouco arroz. E meu marido gosta de botar o feijão embaixo e o arroz em cima. Eu gosto de botar o arroz e o feijão por cima para molhar. Então, cada um faz a sua mistura no seu prato. E ela ficou me olhando, não entendeu nada. E disse assim, mas e a mistura? Eu olhava para ela e ela dizia, o que eu vou cozinhar de mistura? Aí eu pensei, o que você vai cozinhar além do arroz e do feijão? É a mistura. Aí eu falei, você faz uma carne de panela. E aí eu entendi que ela estava se referindo à carne, à proteína, e não à mistura, no sentido de misturar as coisas, que era o único significado que eu tinha na cabeça para essa palavra. Então, aqui que eu vim aprender que mistura é o prato principal, é a carne. E aí, depois que eu fui aprendendo outras palavras, que aqui tem um significado diferente. Por exemplo, o pano de prato pode ser chamado de guardanapo. Para mim, guardanapo é outra coisa. Aqui eu aprendi que o guardanapo também pode ser o pano de prato para enxugar a louça. Então, dependendo da região, nós vamos ter significados diferentes para as mesmas palavras. E pode causar uma estranheza, uma diferença de interpretação muito grande, de forma que a pessoa use a mesma palavra e que elas não se entendam. Então, nós muitas vezes também não entendemos a situação como aconteceu com o Joãozinho, né? Aquelas famosas anedotas do Joãozinho. O Joãozinho estava em férias, não ia para a escola nem de manhã, nem à tarde. Brincou em casa e queria brincar com o vizinho, o Juquinha. Então falou para sua mãe, eu vou até a casa do meu amiguinho Juquinha, pode ir. Chegando à casa do amiguinho, tinha um corredor assim comprido, e ele passou baixinho embaixo da janela do quarto do amigo. E o Juquinha estava lá no quarto, e ele ouviu o Juquinha gritar, mãe, tô com falta de ar. E ele se assustou, né? Joãozinho pensou, nossa, que perigo, ele tá com falta de ar. E aí então o Juquinha espirrou, deu um espirro para piorar a situação e repetiu, mãe, falta de ar. E aí ele pensou, nossa, que coisa séria, eu tenho que ir para casa, pedir para minha mãe me dar para o SAMU para ajudar meu amigo, saiu correndo. E chegou e disse, mãe, a senhora precisa ir lá conversar com a mãe do Juquinha ou chamar o SAMU porque ele está com falta de ar e ele espirrou. E aí a mãe saiu apavorada, chegou lá e foi conversar. Estava o Juquinha bem sentadinho na mesa, almoçando. E aí eu disse, que foi isso? Eu vim para cá, o Joãozinho me assustou, disse que ouviu o Juquinha gritar, que estava com falta de ar.
Ele gritou 2 vezes, espirrou e gritou. E aí o Juquinha começou a rir. Eu estava mexendo num baú velho de brinquedos, cheio de pó. E quando eu fui falar que eu estava com muita falta de almoço, eu estava morrendo de fome, eu espirrei. Aí eu falei, estou com falta de ar. Almoço. Eu era com fome. Aí então o Joãozinho se acalmou, porque não era falta de ar, era falta de almoço, era fome. Então, se a gente entende que às vezes a pessoa usa as palavras de maneira diferente, a gente consegue entender que ela estava ali falando de outra coisa. E assim pode ter sido com essas raras passagens do Evangelho. Então, seguindo nesse capítulo 23, nós vamos ter o item abandonar pai, mãe e filhos. E Kardec nos traz aqui uma passagem do Evangelho de Lucas, que nos diz assim: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, aliás, essa primeira é de São Mateus. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos, suas irmãs, ou seu pai, sua mãe, sua mulher, ou seus filhos, ou suas filhas, terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Aí agora sim 2 passagens de São Lucas. Então disse-lhe Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou, digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo, muito mais e no século vindouro, a vida eterna. Disse-lhe outro, Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes eu disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu, quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto ao reino de Deus. Então aqui Kardec, nos comentários a essas passagens bíblicas, nos convida a não discutir as palavras, mas sim o pensamento. O que Jesus queria dizer aqui? O que ele estava pensando? Na verdade, Kardec nos fala que o objetivo principal aqui era colocar os interesses da vida espiritual acima de todos os outros interesses da nossa vida terrena, da nossa vida material. Então, se eu tiver que escolher entre seguir Jesus e fazer a vontade do meu Pai, o que eu devo escolher como espírito eterno que eu sou? E aí nós vamos perceber uma passagem muito interessante no livro Paulo e Estevão, quando Paulo deixa de ser Saulo e ele então precisa ir para o deserto, ficar um tempo para introjetar todas aquelas novas verdades e depois ele tem que ir contar ao seu pai de carne, que ele mudou, que agora ele é um cristão. Então ele não deixa de respeitar o seu pai. Ele ainda é um filho digno. Ele respeita aquele pai, mas ele mantém a sua posição de cristão. Ele se renova e ele assume novas ideias diante do seu pai, mesmo que isso viesse a chocá-lo. Então, na verdade, nós muitas vezes temos que colocar os interesses da vida espiritual, de espíritos imortais e eternos que somos, acima dos interesses da vida material. E muitas vezes isso passa por cima até dos nossos maiores amores. Porque são amores hoje numa posição passageira, mas com a dança das cadeiras das várias reencarnações, pode ser que amanhã não estejam nessa posição de filhos, de pais, de cônjuge, porque nós vamos mudando esses papéis a cada reencarnação e vamos abrindo o nosso coração até o ponto de podermos amar a humanidade inteira. Então, nessa ideia de renunciar à família,
Na verdade, há aí uma ideia em aceitarmos coisas novas e reformarmos a nós mesmos. E considerando as nossas várias reencarnações, a pluralidade das existências, nós temos que considerar que somos herdeiros de nós mesmos. Então, aquele nosso avô, aquele nosso bisavô, que passou essas tradições, essas crenças para os nossos pais, pode ter sido nós mesmos. E muitas vezes nós temos que deixar esse pai antigo que fomos nós, para aceitarmos novas ideias, para aprofundarmos a nossa consciência, o nosso entendimento do que é o amor, segundo Jesus nos ensinou. E essa ideia está em um estudo no YouTube, feito pela FEB TV, que é coordenado por Haroldo Dutra Dias, junto com outras 6 ou 7 pessoas, onde eles analisam essa passagem do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos dizendo que talvez esse deixar pai e mãe em nome do amor ao Cristo, em nome dessas novas ideias, seja nós deixarmos o homem velho que está dentro de nós e aceitarmos o homem novo. Aí depois nós vamos ter o item deixai os mortos enterrar os seus mortos. E aqui nós vamos ter um trecho do Evangelho de Lucas que diz assim: disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. E Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Então aqui também nós não podemos imaginar que Jesus, que nos falava para honrar pai e mãe, iria nesse momento censurar um filho que queria se despedir do seu pai de maneira digna, fazendo todo aquele cerimonial de sepultamento daquela época. Não é possível que Jesus estivesse censurando o rapaz que queria enterrar seu pai. Na verdade, aqui é colocado por Jesus a importância da vida verdadeira, que é a vida espiritual, de onde nós viemos e para onde todos nós retornaremos. Então, é mais importante ir propagar que existe esse reino, levar essa boa nova de alegria para as pessoas, dizendo que ninguém morre, que nós somos eternos, que nós somos imortais, que nós teremos inúmeras chances de nos emendarmos, de nos redimirmos e de começar novamente, do que ficarmos preocupados com aquela veste grosseira que é o nosso corpo físico e que já está desprovido de vida. Essa era a mensagem. Aquele corpo já abandonado pela alma daquele pai, que já estava no plano espiritual, não precisava mais dos cuidados do filho. E também podemos entender que deixai que os mortos cuidem de seus mortos. Todos nós, quando vamos avançando em idade, temos inúmeros queridos que já nos precederam. Então, por exemplo, a minha avó, que desencarnou com 92 anos, há 2 anos atrás, ela com certeza já tinha na pátria espiritual uma série de pessoas amadas que a precederam nessa passagem e que a estavam esperando. Então, ela tinha os pais dela, ela tinha o esposo, ela tinha tios e tias, várias amigas e colegas de trabalho, um filho muito querido que desencarnou um tempo antes em função de um câncer de tireoide. Então, a minha avó morta, o espírito dela seria cuidada pelos outros mortos que a antecederam e que a aguardavam com carinho, querendo recebê-lo. Assim como a gente
em um quarto de hospital faz uma festa quando nasce alguém na família. Então, nasceu, pega o celular, liga para todo mundo, as pessoas vêm com um primeiro presentinho, uma fraldinha de boca, porque nasceu, ele está sendo esperado, ele é bem-vindo, ele é abraçado, ele é acolhido. E quando nós retornamos para a nossa parte espiritual, que é a nossa vida de sempre, também nós vamos ter nosso anjo guardião e todos os nossos amores que nos precederam e talvez tantos outros amores que não reencarnaram conosco nessa vida e que estão lá com uma faixinha assim, nos aguardando, como a gente vê no aeroporto, quando aqueles jovens voltam de um intercâmbio de um ano. Aquela família vai com bexigas, com balões, com uma faixa. Seja bem-vindo, que saudade. Esperemos que nossos queridos nos aguardem assim no plano espiritual e que os mortos cuidem dos mortos. E então nós chegamos ao último item desse capítulo, que é: não vim trazer a paz, mas a divisão. E aqui nós temos uma passagem de São Mateus e também de Lucas. A primeira diz assim: não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Depois, na passagem de São Lucas: vim para lançar fogo à terra. E que é o que eu desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não, eu vos afirmo ao contrário. Vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho com o pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Então aqui também, será que Jesus teve coragem de pronunciar palavras tão bruscas, fortes, violentas, que anunciam a guerra, que anunciam a discórdia nas famílias? E aí Kardec nos diz: sim, foi ele mesmo, que era a doçura em pessoa, o amor, a mansuetude, que falou tudo isso. E ele afirmou tudo isso, mas não para que nós interpretássemos ao pé da letra, literalmente o que ele disse, mas sim porque aí há um sentido mais profundo de alguém muito sábio que já previa o que ia acontecer no futuro com as ideias novas que ele trouxe e que incomodavam muitos poderosos. Então essas ideias vieram sacudir os poderes, as acomodações, os status de alguns, e obviamente que esses rechaçavam, colocavam para longe, preteriam essas ideias todas. E por isso a discórdia, por isso a divisão, por isso a espada e não a paz. E aí nós temos que pensar também que dentro de um processo de reforma íntima, quando nós abraçamos a doutrina espírita e começamos a trabalhar no bem, e vamos nos envolvendo numa casa espírita, nós começamos a participar mais e mais. E aí então aqueles que estão na nossa casa, para os quais não soou ainda a sineta do tempo de se abraçarem a Jesus mais intimamente, e eles não nos compreendem, começa a surgir aí a espada, a divisão, e se acende o fogo dentro do lar. Então é quando a gente anuncia em casa que vai participar de mais uma nova atividade que a Casa Espírita abriu. Como vimos aqui o convite para o estudo. E aí a gente diz: eu também vou no estudo de quarta-feira. Aí alguém dentro da nossa casa diz assim:
e você não quer levar o colchãozinho, já dorme lá, mora lá, porque já vai 3 vezes na semana, vai mais uma, leva o colchão, já fica lá. Por que acontece isso? Porque a pessoa não tem a nossa compreensão. A pessoa não está vivenciando aquele chamado de Jesus e ainda não percebeu que não há outro caminho, senão amai-vos e instruí-vos. Então, quanto mais eu estudar e quanto mais eu trabalhar no bem, colocando as minhas mãos a serviço de Jesus, mais eu vou me modificar. E eu vou ser um exemplo, e sendo esse exemplo dentro do lar, eu vou incomodar aqueles que ainda não estão prontos para a mudança. Então, obviamente, que eles vão empunhar a espada e o fogo vai se acender dentro do nosso lar. Mas uma outra interpretação disso é quanto à nossa própria luta íntima. Aqueles que não tiveram um berço espírita e que chegaram de outras bandeiras religiosas, ao entenderem tudo que a doutrina nos traz, começam a ficar sem paz. Porque nós vamos aprendendo, adquirindo uma virtude, desenvolvendo uma qualidade, superando uma imperfeição, e quando nós superamos aquela, a nossa capacidade de compreensão e de entendimento aumenta, o nosso sentimento se torna melhor, a gente passa a praticar e a vivenciar com outro nível de sensibilidade e de amor, e aí a nossa consciência só vai se aprofundando. Então é como se eu tivesse uma vara de pescar na mão e ela estivesse com uma isca para mim mesma. Digamos que na ponta dela eu tivesse uma maçã, bem vermelha, bem apetitosa. E eu estou segurando essa vara na mão e essa maçã significa a minha paz de consciência. E então, dentro da doutrina espírita, eu vou avançando e conforme eu vou dando meus passos, essa vara também vai avançando e eu nunca consigo alcançar essa maçã que é a paz de consciência. Porque superado um nível, eu atinjo o outro e aí a minha compreensão se amplia. Então amar não era só isso, mais um pouco. É renunciar, é perdoar, é servir. E a gente vai só lutando intimamente, vai só travando mais e mais batalhas, a fim de fazer com que toda a nossa conduta em termos de pensamentos e sentimentos possa estar mais coerente com aquilo que nós já conhecemos e passamos a vivenciar. Então Jesus sabia que essa sua doutrina iria incomodar a muitos, não se estabeleceria de forma pacífica, inclusive no nosso íntimo. Por isso essa luta dentro de casa com os nossos 5 sentidos, e às vezes aquilo que os meus olhos estão vendo, estão lendo, não condiz com aquilo que a minha boca está pedindo, está sentindo. Vamos imaginar no caso de um alcoólatra. Os meus 5 sentidos dentro da minha casa, que é o meu corpo físico, eles vão entrar em choque. Os meus olhos leem que a bebida alcoólica não me faz bem. Os meus olhos leem que o cigarro não me faz bem, mas a minha boca pede. Então há uma luta íntima entre esses 5 sentidos nessa casa que é o meu corpo físico. E aí nós vamos colocar um contra o outro. Meu ouvido ouve uma palavra, um conselho, um chamado, mas a minha mão quer outra coisa. A minha vontade física quer outra coisa. Então nós vamos ter uma luta íntima, uma batalha interna, que vai ser necessário que tenhamos a força de pegar a espada e cortar pela raiz tudo aquilo que não nos convém mais manter. Aí sim nós conseguiremos a paz. Então nós temos que ter essa disposição, essa força de vontade de cortar maus hábitos, maus comportamentos, atitudes que não condizem mais com tudo aquilo que nós já aprendemos.
Então usemos essa espada para lapidar as arestas que ainda nos impedem de melhor seguir a Jesus e assim, quem sabe, quando passarmos a sentir e a vivenciar os ensinos do Mestre, e não só saber, vamos conseguir entender e compreender tão profundamente a mensagem de amor dele, que nenhuma passagem do Evangelho será considerada como estranha moral por nós. Nenhuma passagem será incompreendida, porque tudo o que vier de Jesus fará sentido, porque nós já vamos estar em outro nível de consciência. Então, muitas vezes o que é estranha moral para nós ainda é porque ainda não temos olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. Quando o nosso coração compreender a mensagem do Cristo, vamos entendê-la plenamente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje aprendendo um pouquinho mais. Que Jesus, nosso Mestre, possa nos acompanhar hoje e sempre.